Opa pessoal, tudo bom com vocês? Hoje a gente vai ter uma aulinha aqui sobre juros simples. Vamos entender como é o funcionamento desse tipo de cobrança. Primeiramente, eu quero que vocês saibam que os juros simples são muito pouco utilizados hoje em dia nos bancos. O principal é o famoso juros compostos, mas isso deixa para a próxima aula, né? Então vamos entender o que é o juro simples. Bom, eu entro no banco e quero colocar meu dia, R$ 1.000, vou investir R$ 1.000, beleza? Investindo R$ 1.000, logicamente eu vou ter uma taxa de juros. Essa taxa de juros eu vou falar que é 10% ao ano, beleza? Então, o que isso aqui quer inferir? Quer me dizer que em um ano, no período de um ano, eu vou ter aí um acréscimo de 10% desse meu capital que eu vou inserir. Então, quando a gente vai pensar em juros simples, a gente pode pensar numa analogia semelhante a uma máquina. Que a gente tem uma máquina e você vai depositar X reais nela, correto? Essa máquina, ela vai produzir dinheiro para você, vamos dizer assim. Vai produzir dinheiro para você. E num período de X tempo, né? Num tempo que você determinou, ela vai te devolver esses X reais mais acréscimos, ok? Então, como é que é esse funcionamento? Você pega o seu dinheiro inicial, depois de um determinado tempo, esse seu dinheiro inicial vai voltar para você, só que acrescido de juros. Bom, então tá, vamos ver. Investir R$ 1.000, correto? R$ 1.000, 1%, 10% ao ano. Vamos ver quanto é que isso vai me render. No meu primeiro ano, esses R$ 1.000, correto, vão se tornar quanto? 10% de 1.000, a gente só cancela um zero e você vai achar que então vai ser R$ 1.100 nesse primeiro ano. Depois, no segundo ano, esse dinheiro ele vai ser acrescido de 10%, só que aqui que vai ter a mudança. No juros simples, a taxa de juros é inserida sobre o capital inicial. Capital inicial. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer basicamente que eu nunca vou cobrar esses 10% que eu quero cobrar sobre o meu lucro. Ele sempre vai estar inserido ao meu capital inicial. Ou seja, no meu segundo ano, no meu terceiro ano, no meu quarto ano, no meu quinto ano, sempre eu vou receber R$ 100 por ano. Por quê? Porque essa é a taxa de juros que eu vou receber, beleza? Que eu combinei aqui de 10% ao ano. Então, o que a gente pode ver aqui? Eu vou ter um certo capital e ele vai estar acrescido de juros, não é? Vamos ver. Vou fazer uma tabelinha aqui pra gente ter uma boa noção do que vai acontecer. Essa tabela vai ser em ano e tempo. E aí a gente vai ver como vai se comportar o dinheiro nesses períodos. Aqui vai ser capital
e aqui vai ser o tempo. Quando o meu tempo, eu tô no meu primeiro ano, eu vou ter meu capital inicial. Ou seja, esse meu capital inicial, R$ 1.000, beleza? Isso daqui vai estar uma taxa de 10% ao ano. Ou seja, eu vou ter R$ 1.000, esses R$ 1.000 vão render sobre 10% ao ano. Para quem não tem uma base muito boa de porcentagem, o que são 10%? 10% são 10 sobre 100 por cento. O que é um cento? Um cento é 100. Então, quando falamos 10%, a gente está falando sobre 10 sobre 100. Por isso que quando eu falo que se eu quero descobrir quanto é 10% de 1.000, eu só preciso cortar um do zero aqui. Por quê? Porque veja, aqui eu corto esse zero com esse e no final vai ter o quê? 1.000 sobre 10, correto? Cortei. Isso aqui é igual a 100. Então, toda vez que você for tirar a porcentagem 10%, é só tirar um zero. 20% é o que então? É 200. 20% de 1.000 é 200. Por quê? Porque é 10% acrescido de 10%. Correto? Então é a mesma coisa de eu tirar um zero de 1.000 e multiplicar por 2. Eu vou achar 200. Tudo bem? Mas isso daqui não é assunto dessa aula. Vocês já tem que chegar aqui sabendo porcentagem, tá bom? Então, agora vamos analisar no período de um ano. No período de um ano, eu vou ter 10%. Então, vai ser 100.000, né? Mais 10% de 1.000. Isso aqui é 1.100, correto? No meu primeiro ano, eu vou ter R$ 1.100. No meu segundo ano, eu vou ter quanto? R$ 1.200. No meu terceiro ano, eu vou ter R$ 1.300. Ok? É assim, esse é o funcionamento do juros simples. É um funcionamento bem básico. Você só vai acrescentar a taxa que você está recebendo sobre o seu capital inicial. Ou seja, o que você vai fazer? Vai ser o capital mais os juros. Quem são os juros? Os juros é o seu capital vezes a sua taxa, não é? Nesse caso, 1.000, 10% representado em número mesmo é 0,1. Então, é igual a 100. Substituindo aqui, eu vou ter o quê? Que capital mais 100, sendo capital 1.000, eu vou ter 1.100. Isso daqui, lembrando que é no primeiro mês. Agora, bora começar a dar as nomenclaturas, correto? Veja, o que é o capital? Capital vai ser sempre, eu quero que você pense em capital, você pense no dinheiro inicial, ok? Agora, os juros, quem são os juros? Os juros é o capital. Melhor, para definir juros, a gente tem que pensar em uma certa porcentagem de uma certa quantia. Só que, como juros sempre estará sobre o capital, então a gente pode falar que é uma certa porcentagem do capital, não é? Eu posso falar isso? Por quê? Porque os juros é igual a taxa vezes o capital. Esse é os juros. Bom, então aqui o seu que é os juros, esse é o que é o capital. Agora, quando eu somo capital mais juros, é o que eu vou receber, não é? E esse recebimento a gente chama de montante. O que é então o montante?
O montante, ele vai ser a soma do capital inicial, que é aquele capital que eu investi, que eu inseri na nossa máquina, mais esse dinheiro que vai vir acrescido, mais os juros. Porque esse dinheiro, quem é esse dinheiro aqui? Esse dinheiro, ele é os juros, não é? Então, o que eu posso concluir daí? Dessa forma. Montante é igual ao capital mais os juros. Ou seja, voltando aqui para essa tabelinha, que é o meu montante do primeiro mês? 1.100. Do segundo mês? Não, do segundo ano, né? 1.200. Terceiro ano, 1.300. Me desculpem pelo barulho. Não sei se deu para notar, uma moto passou aqui. Perdão. Voltando aqui, então agora você sabe que esse é o nosso montante, esse daqui é o nosso capital, esse daqui é o nosso juros. Agora, perceba, os juros também é algo. Os juros não é simplesmente os juros. Os juros, ele é composto por uma taxa multiplicado pelo capital vezes um certo tempo. Correto? Por quê? Porque, por exemplo, voltando aqui, qual é o nosso juros do segundo ano? Nossos juros é igual a taxa de 10% vezes nosso capital é de 1.000 vezes 2, não é isso? Então, aqui com isso a gente só corta isso aqui, 100 vezes 2, nossos juros é 200, correto? Perceba, no meu primeiro ano eu estava recebendo R$100 de juros, não é? Então, se eu quero saber qual vai ser os próximos anos, logicamente, eu só tenho que multiplicar pelo tempo, o tempo que vai ser preciso, correto? Então, é uma fórmula, assim, bem lógica mesmo. Então, aqui é a fórmula dos juros. Lembrando que esse izinho, ele é a nossa taxa de juros. Então, vai ser os juros é igual a taxa vezes o capital vezes o tempo. Taxa de juros, e aqui é o tempo. Ok? Agora, a gente pode também pegar essas duas fórmulas e unir uma à outra. Eu não posso? Então, vamos lá. O montante é igual ao capital mais os juros. Só que os juros é igual a taxa vezes o tempo vezes o capital. O montante, então, é igual ao capital mais I vezes T vezes C. Ora, esse C é um componente em comum, posso colocar em evidência. Então, fica C vezes 1, correto? Mais I vezes T. Vocês querem ver se tá certo mesmo? Muito fácil. Só fazer o processo inverso. Vou multiplicar. Montante é igual ao capital mais o capital vezes I vezes T. Mesma coisa. Igual. Olha, gente. Eu quero que vocês entendam que toda essa matemática que eu estou usando aqui, ela, se vocês não tiveram contato com colocar em evidência, com porcentagem, todos esses tipos, vocês realmente vão ter dificuldades. Por quê? Porque, querendo ou não, é uma união de assuntos. Entende? Aqui você lida com porcentagem, entende?
principalmente porcentagem. Nesse caso aqui é evidência, mas aqui é só você decorar a fórmula que você vai achar em qualquer lugar essa fórmula, que é montante é igual a capital multiplicado por 1 mais I vezes T. Simples. Essa daqui é a forma do juros simples. Agora, vamos ter um pensamento mais metafísico da fórmula. Montante é igual a capital vezes 1 mais I vezes T. Correto? Quando a gente fala de porcentagem, vamos analisar 10%. 10% é 10 sobre 100, correto? Quanto é 10 sobre 100? 10 sobre 100 é 0,1. Ou seja, 0,1 corresponde a 10% de algo. Quando eu multiplico este algo por essa certa taxa, eu vou conseguir uma fração do que eu quero, correto? Ou seja, voltando para o nosso exemplo do R$ 1.000, o que a gente vai ver? No primeiro ano, o nosso montante é igual a R$ 1.000 do capital vezes 1 mais 10% vezes 1, ou seja, 0,1, não é? 0,1. O que eu quero que vocês notem é o papel desse 1. Quem é esse 1? Esse 1, gente, é o nosso capital. Quando eu multiplico o capital vezes o capital, eu acho o capital, correto? Então, esse 1, o que é 1? 1 é 100 sobre 100. É 1. 100% é 100 sobre 100. 100 sobre 100 é 1. Ou seja, eu estou multiplicando o meu capital e somando aqui com meus juros. Ou seja, agora o meu montante é igual 1.000 vezes 1, 1.000, mais 1.000 vezes 0,1, 100. Meu montante é 1.100. Ou seja, tendo esse olhar, entendendo o que está escrito na fórmula, porque cada coisa está escrita é extremamente importante para você ter um domínio completo do que está acontecendo. O que é esse 100 esse 1 nessa fórmula? Toda vez que você vê esse 1 nessa fórmula, eu quero que você pense exatamente nisso. Esse 1 está aqui, por quê? Porque sem ele eu não vou enxergar 100%. 100% é igual a 1. Ou seja, até o próprio nome fala 100 por cento. Cento é 100 por 100. 100 por 100 é 1. Lembrem-se disso. É extremamente importante esse conhecimento. Isso faz uma diferença absurda no seu entendimento matemático do que está acontecendo. Não é simplesmente uma fórmula. Tudo faz sentido na matemática. Quando eu multiplico esse capital por 1, eu estou botando o próprio capital. Quando eu multiplico ele pela taxa e pelo tempo, eu estou calculando os juros. Os juros. O que é os juros? É uma fração. É uma fração do que eu tenho. Ok? Muito simples. Agora, vamos pensar aqui em um caso hipotético. Caso simples, caso hipotético. Eu tenho um capital. Meu capital é de R$ 1.500. É R$ 1.500. E o meu montante foi de
Vamos ver. 1.950 reais. Eu quero apenas, eu sei que foi uma taxa de 10%. Eu quero saber qual foi o tempo. Que muita gente já deve ter, já deve estar sabendo, se você tem uma base aí. Vamos lá. Só aplicar na fórmula. Montante é igual a capital vezes 1 mais T vezes I, correto? O meu montante é quanto? 1950. O meu capital é de 1.500 vezes 1 mais T vezes 0,1, porque 10%, 10 sobre 100, isso aqui é 0,1, ok? Então, o que eu posso fazer aqui para ajudar a nossa vida? 1950 é igual multiplicar por 1, pode ser. O que a gente faz então? A gente vai botar 1.500, correto? Mais 0,1 vezes t, isso aqui vai dar 150t, beleza? Passando para o outro lado, a gente vai ter 1950 menos 1.500. Ó, gente, eu peço perdão pelas motos, eu não sei se tá pegando assim, mas peço perdão. 1950 menos 500, 450. Isso daqui é igual a 150t. Esse daqui passa dividindo sobre 150 igual a t. 3 é igual a t. Faltou falar aqui, né, se a taxa era mensal, anual, mas 10% cá entre nós é por ano, entende? Então vamos colocar aí que foi 10% ao ano, então isso aqui demorou 3 anos, ok? Foi o nosso tempo. Agora mais um exercíciozinho aqui, bem relax. O meu capital, ele é de 1.350 pra gente brincar um pouco mais. 1.350. Meus juros, minha taxa é de 15%. Período de 3 anos. Vamos ver. Montante é igual. Aí eu quero montante, tá? Montante é igual a 1.350 vezes 1 vezes 0,15 vezes 3. Não é isso? Meu montante vai ser igual a 1.350. Aqui agora, isso daqui vai ser 0,45, correto? Porque é 3 vezes. Ora, quero que vocês enxerguem uma coisa. 50 sobre 100 é igual a 0,5. Então isso aqui é 45%, correto? Igual a 45%. Vejam, o que é 45%? 45% é 50% menos 5%, correto? Tudo em relação ao mesmo valor. Então, se eu quero achar 50%, esse 45%, eu só preciso achar 50% e tirar por 5%, entende? Ou seja, qual é a metade de 1.350? Não é 675? Não é isso? Agora, eu já tenho a metade. Eu quero saber quanto é 5%. Veja, 10% de 1.350 é 135. 5% é a metade disso, correto? Então 5% a gente vai ter aqui um valor que vai ser o quê? 6.
67,5. Entende? Ou seja, agora, passando para cá, eu só preciso subtrair. Não é isso? Quando eu subtrair isso aqui vai dar até que um mini trabalhinho, mas é tranquilo. Gente, quando vocês aprendem cálculo mental, tudo isso, é sério, as coisas ficam bem mais fáceis para você. De verdade mesmo. Vamos lá. 675 menos 67,5. Veja, 75 menos 67, isso daqui já dá o valor de 8. Só que como eu vou tirar 0,5, então fica 607,5. Ok? Então esse daí é o nosso valor, tá bom? 607,5. Agora 607,5. A gente só vai adicionar, correto? Então isso aqui é 1957,5. Achamos o nosso montante no período de 3 anos. Galera, quero agradecer aí. Essa foi a aulinha de hoje. Ficou uma aulinha até aqui bem completa, tá? Do que é o juros simples. Agora é só fazer muitos exercícios. Quero agradecer a todos pela atenção. Se vocês gostaram, se inscreva no canal, que a gente também tem aula de biologia, química, física e matemática. Eu tô devendo uma aulinha de química para vocês, mas vou gravar uma aulinha bem completa, vou decidir o assunto e é nóis. Muito obrigado, deixe seu like, se inscreva no canal.